Bruno Henrique do Flamengo pode defender o Galo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo pode trocar o rubro-negro pelo Atlético Mineiro em 2026, especulação forte nas últimas horas nas redes sociais e que mexeu com torcedores do Atlético, até porque o Bruno Henrique é torcedor declarado do Galo e em outros momentos já esteve na pauta atleticana. Importante registrar que o Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ganha R$1,5 milhão por mês e está prestes a sofrer nos próximos dias uma punição de mais ou menos 12 jogos. Essa punição já foi imposta, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e o julgamento definitivo acontece no próximo dia 30. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique e a resposta foi, abre aspas, toda janela o nome dele entra na pauta do Atlético, mas até agora não houve qualquer novidade. Isso de olho, obviamente, em 2026. Importante lembrar que Bruno Henrique e Sampaoli quase trabalharam juntos no Santos. Quando o Sampaoli é contratado, o Bruno Henrique é vendido para o Flamengo. Eles acabam trabalhando um pouco tempo depois no Flamengo, mas foi uma experiência curta. E o Sampaoli dá para dizer que gosta do Bruno Henrique, mas a chance desse negócio avançar é pequena. Abre aspas para essa pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. O BH quer terminar seu contrato no Flamengo. Ele abriu mão de um salário bem maior para ficar no Flamengo. Então, não tem lógica sair no fim dessa temporada. Vínculo entre Bruno Henrique e Flamengo só se encerra em dezembro de 2026. Caberia no seu time o Bruno Henrique? O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Como vai? Quais as novidades do Galo? Sampaoli mandou o Rony embora ou afastou? Galo vai para a final da Sula, na sua opinião? Estou preocupado com o brasileiro, mais 12 pontos. Sua preocupação no brasileiro ela faz sentido. O Atlético tem a pior campanha do retorno, joga mal no Campeonato Brasileiro e com a vitória do Vitória, o Galo ficou apenas 2 pontos à frente do Z4. É bem verdade que o Atlético tem um jogo a menos, mas acho prudente a preocupação. Você me perguntou se o Atlético vai para a final da Sul-Americana. Eu acho que vai. Ontem, com altitude, ficou muito claro para mim que o Atlético é melhor do que o adversário. Deixa eu só ver se vai sair o gol do Bahia. Não saiu, tá? O Atlético é melhor. O Independente Del Valle sai na frente com um gol absolutamente maluco. Pênalti marcado, não sei de onde é que os caras tiraram aquele pênalti. Já vi o lance 70 vezes e não consegui identificar pênalti nenhum. Nem por cima, nem por baixo, enfim. E a partir desse gol rápido do Del Valle, eu falei, caraca, na hora me veio à cabeça aquele jogo do Vasco, pênalti pro Bahia. Aquele pênalti do Vasco, aquele jogo do Vasco contra o Independente Del Valle, que o Del Valle enfia 4-0 no Vasco, né? Fiquei preocupado que isso acontecesse, mas não foi. O jogo foi de um Atlético melhor do que o Independente Del Valle durante a maior parte do tempo. Like 103 depois da assistência de ontem. O Hulk pode ter seu contrato renovado? Bora lá explicar essa história, Matheus. O Hulk nem precisa do contrato renovado, né? O atual vínculo só se encerra em dezembro do ano que vem. Então, para falar a verdade, basta não mexer na história do Hulk, que ele continua no clube. Na terça-feira, na segunda-feira, o Vinícius Nicoletti, que é setorista da ESPN nos clubes mineiros, ele trouxe a notícia de que o Atlético discute não ficar com o Hulk para 2026. Isso repercutiu muito mal, os dirigentes do Atlético se apressaram para negar a informação, acho natural que neguem mesmo, né? Eu entendi o que o Nicoletti quis publicar. Eu acho que ele errou quando ele falou que o Atlético cogita isso. Nesse momento, quem cogita não contar com o Hulk para o ano que vem é o Sampaoli. Tá? O Sampaoli não morre de amores pelo Hulk, tanto que ele tem sido reserva. Ontem entrou e foi importante, mas é a primeira vez que o Hulk tem um papel importante desde a chegada do Sampaoli. Então, a menos que o Hulk mude o seu status atual, o Sampaoli no fim da temporada vai pedir para o pessoal do Atlético buscar clube para o Hulk, porque ele ganha R$2 milhões por mês e o Sampaoli entende que com 2 milhões ele pode buscar reforços mais interessantes, tá bom? Você acha que se o Galo ganhar a Sula, permanecer no Brasileiro, o Sampaoli pode sair? Não. Ganhando a Sula e permanecendo na primeira divisão, chance zero. Estou falando isso porque o nosso sub-17 é muito valioso. Como você falou, ele não vai dar chance para ninguém. É assim, o planejamento, o técnico do Galo hoje precisa entender que o futuro do clube passa pelo sub-17. O Atlético tem em mãos o melhor sub-17 da sua história. Cara, são 10, 11, 12, 13 jogadores de altíssimo nível, de muito potencial, tá?
Se o técnico do Atlético não entender isso e não souber utilizar esses caras, aí... Nicolas Cage, você que é sempre muito informado, quem será negociado no fim do ano no Galo? Igor Gomes, Alonso, Caio Paulista, Arana, Gabriel Menino, Rony. Leonardo, é muito cedo para te dizer, cara, sendo bem sincero, cara, se eu falasse para você, eu estaria chutando, eu não tenho essa confirmação, não. O que se tem de impressão é que o Hulk hoje é alguém que está fora dos planos do Sampaoli, vários dos que você citou são titulares, né? Enfim, o Hulk continua. Eu torço muito para que sim, tá, cara? Acho que ele é muito identificado com o Galo por conta de uma má fase embora. Nicola, você viu a entrevista do presidente do Galo falando da situação do Hulk e os temas abordados pelos 4Rs? Eu vi a entrevista do presidente do Galo ontem, né? Depois do jogo, cravando que o Hulk fica. Não acho que é confiável. Não, confiável não é a palavra, né? Mas não dá para cravar a partir daí. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, boa noite para você, Cirilo, para o Panzi e para todo mundo que se liga com a gente na turma do bate-bola. O Atlético já está em Belo Horizonte e amanhã inicia a preparação para o jogo contra o Ceará. Hoje um pequeno descanso para os jogadores que saíram de madrugada da Colômbia, depois do Equador, na verdade, né? Depois dessa vitória que foi esse empate, né? O gol no finalzinho que acabou dando um alívio ao Atlético e joga por uma vitória simples na semana que vem em casa para se classificar na Sul-Americana. Vou começar falando pela própria Sula, viu, Cirilo? Porque na terça tem esse jogo da volta, o Atlético já comercializando os ingressos para a partida de terça-feira na Arena MRV, com muita expectativa com relação a quem vai substituir o Gustavo Scarpa, né? Ele estará suspenso no jogo da volta da fase semifinal da Sul-Americana, levou o terceiro cartão amarelo ontem. Por outro lado, terá o retorno do Fausto Vera, o argentino que suspenso não atuou na partida de ontem. Vamos observar também para o fim de semana, viu, Cirilo? O jogo contra o Ceará neste sábado às 4h da tarde na Arena MRV, o que o Sampaoli vai dar de respostas sobre a recuperação do Alexander. Ontem o Alexander elogiado, né, esteve no banco de reservas, está fazendo um processo de recuperação já há algum tempo, ele que vem sendo desfalque porque estava no departamento médico. Com exceção a essas peças, o Atlético não deve ter muita coisa diferente para essa sequência de 2 jogos em casa, não. Isso porque o técnico Sampaoli disse ontem que pretende escalar sim um time forte, um time principal para enfrentar o Ceará, sabe dos riscos que o Atlético corre no Campeonato Brasileiro neste momento e pretende, né, colocar o time que for possível, fisicamente falando, claro que são coisas para ele observar nestes 2 dias de atividade. 2 repercussões importantes do pós-jogo do Atlético contra o Del Valle ontem, Cirilo. A primeira delas, o Cláudio Rezende ouviu aqui ainda no pós-jogo o presidente da associação, o Sérgio Coelho, que explicou a reunião que teve longa durante o dia de ontem, já no Equador, onde ele esteve com a delegação, com o Hulk, depois das informações veiculadas por vários veículos brasileiros sobre uma possível rescisão contratual que o Atlético estudava para não ter o alto salário do Hulk no ano que vem. Mas o Sérgio Coelho tratou de colocar ponto final nessa história, disse que o Hulk será respeitado e o Hulk mesmo falou, né, na saída de campo, disse que é muito grato ao Sérgio Coelho, os dois se agradeceram publicamente e falou sobre a sua vontade de permanecer também para cumprir este contrato que vai até dezembro do ano que vem. A outra situação, Cirilo, é o VAR. Que polêmica, hein? 6 minutos do primeiro tempo e o Patrick Mercado foi com a bola para dentro da área, dividiu com o Juan Tressoldi, o árbitro deu pênalti depois de revisar o lance. O Atlético imediatamente havia se manifestado com o vídeo, com vários ângulos da jogada nas redes sociais, pedindo uma resposta da Conmebol. Depois, o próprio Juan Tressoldi, ainda na noite de ontem, publicou na sua rede pessoal sobre o lance, dizendo que foi uma vergonha, que não foi pênalti, que é chutado pelo adversário naquela oportunidade. E hoje, né, o VAR foi analisado pela Conmebol, que divulgou o áudio da conversa. Eu vou dar uma resumida aqui, viu, Cirilo? Quem quiser tem a transcrição completa traduzida pelo Henrique André lá no itatiaiosport.com.br. Primeiro, para esclarecer que ontem tínhamos na equipe o Carlos Betancur, colombiano, e aí o Eider Castro, também colombiano, estava na cabine, no vídeo, e o seu assistente era o Yadir Acunha. São os que falam mais durante este áudio. Existe, nesse áudio liberado pela Conmebol, uma grande conversa, um diálogo mais extenso entre o auxiliar, o Yadir, e também o Eider, que é o VAR. Os dois antes de chamarem o Carlos Betancur no campo. Eles conversam longamente sobre o lance. E a todo momento, quem ouviu esse áudio vai perceber que eles falam em APP, que é basicamente o início da posse de bola ofensiva. Isso na linguagem da arbitragem, eles precisam analisar desde o momento em que a posse de bola é recuperada pelo outro time, quando o lance em tese começa, para saber se não há nenhuma irregularidade. Tratado o APP como jogada limpa, eles começam a chamar o Eider. E aí quando o árbitro chega no vídeo, ele vai totalmente contra o que está dizendo o VAR e basicamente contra o que está dizendo a imagem. Porque, para nossa surpresa, ele marca o penal com base em uma falta por baixo. Ele fala várias vezes, né?
do choque da perna do jogador do Galo com o atleta Mercado. Só que é justamente o contrário que a gente observa nos vários ângulos, né? O Juan Tressoldi coloca a perna esquerda à frente, o Mercado tenta a finalização de direita e acaba atingindo o jogador atleticano. Ou seja, ontem a gente falou, né, que a única justificativa talvez fosse o braço esquerdo do Juan Tressoldi no Patrick Mercado, mas o árbitro entende que houve uma falta por baixo nesse lance. Em tempos de VAR, aliás, pra quem acha que só tem juiz ruim no Brasil, né? A prova tá aí. Mas em tempos de VAR, lances como esses não deveriam passar. E eles continuam passando aqui e ali. O Atlético foi claramente prejudicado pela arbitragem ontem. O VAR tentou salvar o juizão não quis ser salvo e o Atlético levou um gol. Talvez saísse sem levar gol. Acabou levando um gol no jogo de ontem. Vamos fechar notícias do Galo, Abílio? O Atlético venceu o Real Brasília há pouco, Cirilo, no Sesc, em Venda Nova, por 3-0, com 2 gols de Murilo e um gol do Loubach. Esteve naquele início de campeonato mineiro neste ano. Gabriel Veneno foi titular. Copa do Brasil Sub-20. Próximo adversário será o Flamengo na fase de oitavas de final. As datas base, de acordo com a CBF, para 29 de outubro e 5 de novembro. Real Brasília eliminado, sem marcar gols, inclusive na competição. O Galinho segue, com a boa defesa do Pedro Cobra no segundo tempo e algumas atuações interessantes. Excelente, Abílio. Tá aí, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias do Galão da Massa, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo do Atlético Mineiro nesta quinta-feira. Informações de montão aí do maior clube de Minas Gerais e do mundo, por que não, né? Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar atualizado sobre todas as atualizações do Galão Maluco. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!